Oi, pessoal, bom dia, bom dia. Gente, hoje eu tô muito feliz porque eu coloquei no meu Face um cara que eu adoro cantando, que é o Tom Waits. Não só cantando, como compondo. Eu coloquei ele cantando I Beg Your Pardon, Dear. Da, 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 da. Da, da, da. Baby, please not disappear. I beg your pardon, dear. É linda essa música, é linda, linda, linda. No outro dia eu estava pensando, as pessoas devem pensar que eu sou uma pessoa extremamente... Não sou nacionalista, porque quase nunca coloco músicos nem cantores brasileiros. Infelizmente, eu devo dizer que poucas coisas na música popular brasileira me despertam alguma coisa. Não arrepiam, não me arrepiam. Eu tenho um termômetro para classificar uma música ou uma arte plástica. É isso aqui, ó. Se eu chego em algum lugar, vejo um quadro e ele não me arrepia, danou-se. E se eu escuto uma música e ela não me arrepia, posso tirar, jogar para lá. São poucos, muito poucos no Brasil que causam arrepio para mim. Dos nacionais, eu gosto muito de um cara mineiro, que é muito legal, e é engraçadíssimo. Eu estou gostando até desse vídeo para esclarecer. Quando meu pai, eu estava com 14, 15 anos, não, acho que eu estava um pouquinho maior, eu devia estar com uns 16 anos. Não, eu acho que eu estava com 14, 15. Quando meu pai chegou lá em casa, e deu a notícia drástica, porque foi drástica, que nós íamos nos mudar para Minas Gerais, para Belo Horizonte. Eu fiquei estatelada, porque eu sempre fui uma alucinada por música. Então, eu fui ver, em Belo Horizonte não tinha a Modern Sound, que era o desespero do meu pai quando eu apresentava a nota do quanto eu gastei num disco, ou em 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8. Claro que ele me dava um semi-esporro, uma semi-bronca, mas ele gostava de ver como eu amava música. Mas aí o que ele fez? Ele achou que eu amava tanto a música que eu devia aprender a tocar um instrumento. Eu fiquei feliz porque eu queria aprender a tocar trompete, porque eu ouvia muito Chet Baker. E, claro, naquela época, garotas não tocam trompete. Garotas, no máximo, tocam flauta. Uau! Aí ele me colocou numa aula de violão. Meu Deus, foi uma coisa horrível, porque era um professor, coitado, eu era até um maestro, ele tinha sido maestro.
tinha tido seus momentos de fama e naquele momento eu estava dando aulas particulares. E ele me dava, era sempre, olha, até hoje eu tenho na cabeça o som. Era um negócio assim, sempre repetido, e eu não conseguia, eu sou disléxica, então eu não conseguia identificar qual corda que eu teria que apertar o dedo, sabe? Foi um negócio que foi um terror. Aí papai viu que não daria, né? Eu era uma péssima aluna de violão. Depois me passou para o piano, que foi pior ainda, porque até hoje eu tenho aquelas teclas na minha frente, porque eu tenho memória visual. Até vou parecer besta, mas eu tenho 140 de QI, mas é um QI ligado ao visual, Eu tenho uma memória fotográfica enlouquecida, que a polícia não escute isso de mim, porque senão vai me chamar para falar naquele negócio de retrato falado de coisas, embora eu nunca tenha cometido nenhum crime. Mas aí o que acontece? Mas eu continuei, estava em Belo Horizonte, então quando eu vinha ao Rio, eu continuava comprando na Modern Sound. Aí eu fiquei amiga de uma garota muito legal, que era a Cláudia Sembleres, que ela acabou virando, ela era também alucinada por música. E eu já tinha visto uma vez na televisão, acho que no programa da Bibi Ferreira, acho que era isso. Era num programa da Bibi Ferreira ou da Dercy Gonçalves, eu não sei qual foi. Eram 2 programas que de vez em quando apareciam músicos. E aí apareceu num programa, ela apresentou como um cara novo que estava aparecendo, isso e aquilo. Eu não sei se foi o Milton Nascimento que ela apresentou, foi um desses que depois viraram medalhões. E eu fiquei atenta, eu falei, estava sabendo que eu ia para Belo Horizonte, vamos voltar um pouco. Eu já tinha recebido a notícia dramática e drástica, e eu falei, é Belo Horizonte, deixa eu ver o que rola, né? Pessoalmente, eu gostei muito das letras, das músicas. Gostei de algumas coisas, das músicas. Eu acho que o Milton cantou 3 músicas. E eu gostei, mas não gostei assim tanto. Eu fiquei mais atenta aos sons. E aí aconteceu, ele veio com um cara que tocava guitarra, não violão. Acho que na época era violão. Aí, que era um cara chamado Toninho Horta. E eu fiquei fascinada pelos acordes dele, sabe, o que ele fazia naquele violão. Era um negócio, sabe, que me lembrava muito as músicas que eu escutava. Que todo mundo me rotulava de americanófila, isso e aquilo. Mas eu gosto de música americana, o que eu vou fazer? Aí naquele violão eu vi muito toques de Joey Pass, que era um cara que eu amava de paixão também, que tocava.
Aí eu falei, ah, legal, Belo Horizonte é um antro de jazz, né? Aí cheguei em Belo Horizonte. A primeira coisa que eu falei foi sobre você gosta de jazz? Eu conheci uma menina que era minha vizinha, o nome dela era... agora esqueci. Aí ela não sacava nada de jazz, ela não escutava, ela não sabia músicos, isso e aquilo. Até que ela chegou para mim e disse assim, não, eu conheço uma menina da escola que ama música. Aí eu falei, me apresente. Aí ela me apresentou a Cláudia Sembleres, que era uma menina também incrível, estranha como eu. Eu me lembro que a primeira coisa que ela fez para mim, falou assim, você leu Hermann Hesse? Eu fiquei assim, porque eu tinha lido Hermann Hesse. Só que, na verdade, até hoje eu digo, eu gosto do Hermann Hesse, do Jogo das Contas de Vidro. Os outros livros, aquele Siddhartha e essas coisas, eu não gostei. Então fiquei cheia de dedos para dizer que eu gostava e não gostava do Hermann Hesse, que eu tinha só o Jogo das Contas de Vidro, que os outros eu tinha, mas tinha passado adiante porque não gostei. Aí eu fiquei assim, mas aí, de repente, ela me deu um negócio, eu falei, adoro Hermann Hesse. Aí nós ficamos amigas. E ela tocava piano. Não era um Joey Pass, mas ela tocava piano. E foi muito legal, porque a partir daí, aí eu tinha escutado, eu tinha visto na televisão o Toninho Horta com uns acordes que ninguém fazia, mas eram uns acordes que me levavam ao jazz, que era a minha paixão, jazz. Até hoje é a minha paixão. Aí eu falei, Cláudia, você tem um cara chamado Toninho Horta. Ela falou assim, eu sei. Aí eu falei assim, vamos conhecer, você conhece? Ela, não conheço. Eu falei, eu quero conhecer. Aí, como vamos conhecer? Aí a Cláudia chegou e disse assim, Márcia, ele é muito amigo do Márcio Lotti, que é um cantor também que quase ninguém presta atenção a ele, mas ele tem uma voz e um escorregar da voz. Ele tem aquela coisa bem... Deixa eu ver de quem... Vou ter que dar um exemplo americano. Lá vem, ela é americanófila. Não sou não. Mas eles são, não sei se são atualmente, mas eles foram sempre os melhores. Aí eu falei assim, e como que a gente chega nesse Márcio Lotti? Porque se ele é amigo, ele apresenta pra gente. O violonista é fantástico. Aí pegamos o telefone, aí vimos que a coisa que mais tinha no catálogo era Lotti. Aí a Cláudia teve uma brilhante lembrança. Ela falou, Márcia, há pouco tempo eu li na coluna, não sei, no jornal, que o pai dele morreu. Então, o negócio é procurar pela viúva Lotti. Ai, meu Deus, nós temos tantos telefonemas,
tantos telefonemas. E tinha bastante viúvas. Lote era um nome muito... Não era tão raro, mas não era tão popular, mas era um pouco popular. Até que nós chegamos em alguém que chegou e disse assim, eu acho que vocês, já sei a que vocês estão se referindo. É a viúva, a mãe do Márcio Lote. Aí nós fomos lá, eu telefonei, a gente telefonou, ela para o telefone que ela indicou. E aí, grande dúvida, como é que eu ia impressionar o Márcio Lote a ponto dele me deixar ver ao vivo e a cores, assim, perto, aquele cara que fez aqueles acordes incríveis. Aí o que aconteceu? Chegamos ao Márcio Lote. Chegamos de uma forma horrível, que eu telefonei, a gente telefonou, e eu falei assim, alô, é o Márcio Lote? É, ele mesmo. Aí eu falei assim, olha, você não me conhece, mas eu estou chegando do Rio de Janeiro agora, há poucos meses. E eu estou querendo conhecer, porque eu quero ver de perto um cara que toca maravilhosamente bem, que tira do violão aquele ranço. Eu sou mineiro de Minas Gerais, eu sou não sei o que, ó Brasil, meu Brasil brasileiro, embora a Aquarela do Brasil seja o máximo, e eu considere o Ari Barroso um nosso Gershwin, porque ele, nossa, ele arrasou, e são melodias incríveis que ele tem. Aí o que aconteceu? Aí, para que o Márcio Lote, desse importância, eu falei assim, não, é porque eu vim, porque eu estou procurando um cara chamado Toninho Horta, porque o Jobim me falou dele. Eu falei, meu Deus do céu, uma mentira que alguém pudesse acontecer, mas era meia mentira, porque o Jobim frequentava a casa do meu tio, na Joaquim Nabuco, relativamente perto de onde ele morava. E o tio Ivo conhecia todo o pessoal de música, mas ele conhecia mais o pessoal da antiga, Lupicínio Rodrigues e essas coisas. E ele sempre, na casa dele, sempre tinha um bom uísque e pessoas brilhantes. Então sempre tinham uns encontros que não eram marcados, mas ia chegando o pessoal, naquela época aí telefonava para não sei quem, e pum, aí aparecia mais gente. Aí eu não estava falando mentira, porque eu já tinha visto o Jobim na casa do meu tio. Aliás, era um dos homens mais belos que eu já vi na minha vida. Até hoje eu digo, ele era belo demais, ele mais novo. Então, o que aconteceu? Eu falei uma meia mentira, não era uma mentira, totalmente mentira. Aí o Márcio, você conhece o Jobim e tal coisa. Eu falei, ai meu Deus do céu. Eu falei, não, conheço sim. Aí eu falei, não, é porque eu tô querendo ver o pessoal, quem é o pessoal de Minas, quem é que toca super legal, isso e aquela coisa. E eu vi na TV um cara chamado Toninho Horta e eu achei que ele faz uns
arranjos inéditos, umas coisas. Aí eu não falei mentira, eu falei da minha bagagem musical, que era de altos músicos americanos. Até hoje são. Continua sendo. Os de hoje não gosto tanto. Embora eu ache que se eles sentem aquilo que o Rod Stewart fez, que foi demais, de gravar músicas antigas e deixou todo mundo de queixo caído. E tem uns outros do rock que tocam quando de repente, assim, de repente, tocam uma música das antigas e arrebentam. Agora não está me vendo na cabeça um guitarrista que tocou uma vez uma música, se não me engano, do Cole Porter, que eu fiquei também de boca caída, mas agora eu não consigo me lembrar quem foi. Aí o que acontece? Aí o Márcio foi encontrar com a gente. Eu tenho um problema. Quando eu falo uma mentira, aquilo vai me dando um negócio, que eu fico desesperada, vai sufocando assim, sabe, aquele treco. Sabe aquele negócio dos dois diabinhos que tinha no gibi de um garoto chamado Brasinha? Não, Pimentinha. Ele tinha um anjinho num ouvido e um diabinho no outro. Aí, sabe, quando eu minto, fica aquele negócio, sabe, um diabinho que fica, mentiu, E aí chega o diabinho branco e diz, você não devia ter mentido, Márcia, eu acho que essa questão do diabinho branco e diabinho vermelhinho é uma coisa muito da herança católico-cristã. E eu tive, porque eu estudei em colégio de freira, até um certo ponto. Depois eu saí. Meu pai, graças aos céus, me tirou. Aí, o que acontece? Eu não aguento quando eu fico uma mentira assim, parece que eu cometi um pecado daqueles que você tem que ir e rezar não sei quantos Pai Nossos e não sei quantas Salve Rainhas e não sei quantos Ave Marias. Aí eu não aguento, até que a primeira coisa, quando a gente chegou no encontro com o Márcio Lotti, que eu fui falando, eu falei, esquece que eu falei, eu não conheço o Toninho Horta, não conheço, não tenho nenhum recado, meu tio não mandou, o Jobim não mandou nenhum recado, embora depois eu tenha sabido que o Jobim um dia disse que o maior músico era exatamente o Toninho Horta. De uma maneira enviesada, talvez eu tenha chegado a algum lugar que deu isso. Aí eu cheguei e falei assim, apaga tudo. Eu não conheço. O Jobim não mandou recado. Embora eu não o conhecesse, eu tenha visto várias vezes na casa do meu tio. Aí contei o que rolava na casa do meu tio e tal. Eu me lembro no dia, quando a Carmen Costa voltou ao Brasil, ela esteve na casa do meu tio. Teve um encontro e tal. Outra vez eu tenho que dizer, para mim passou desapercebido, porque não era música que eu estava acostumada. Também teve uma outra vez que
que foi o João do Vale, foi na casa dele, numa reunião dessas. E eu nunca vi ninguém beber tanto, tanto, tanto. E ele estava feliz, porque era uísque, e ele não estava acostumado a beber uísque. Ele encheu a cara e depois meu tio teve que mandar o motorista levar ele em casa. Aí o que aconteceu? Eu revelei tudo. Eu revelei tudo, a minha bela mentira, que estava acabando comigo. Aí ele falou, sabe uma coisa, Márcia? Quando tiver um show, vocês vão comigo, que eu apresento. Aí teve um show num teatro que tinha lá, que agora eu esqueci o nome, era um teatro que era o melhor teatro da cidade. Aí apresentou e aquela coisa toda. Aí foi quando eu conheci o Toninho. E achei o máximo, mas não tive coragem de dizer, olha, a sua música é incrível, você bota uns acordes, são umas coisas que sabe, que ninguém faz aqui. Mas aí eu ia parecer, sabe, de repente, a americanófila. E isso me machucava muito ser rotulada com isso. Aí eu falei que eu conhecia o trabalho do Milton, que era fantástico, embora eu nunca tenha sido fã, mas era fantástico. E que eu admirava barbaramente as letras, principalmente. Depois, com o tempo, eu conheci o Fernando Brant, que era também uma pessoa incrível. E aí foi que eu conheci o Toninho, e eu não me esqueço. Tinha umas reuniões na casa dele, no Horto, aos sábados. E eu e Cláudia fomos convidadas. Gente, foi um negócio. Eu passei a semana inteira falando. Meu Deus, e tem outros músicos e tal, e tararacas. Olha, eu fiquei alucinada. Foi uma semana de coisas assim, fúteis musicais. A futilidade na música. Pô, fúteis musicais. Eu falei assim, não, eu tenho que escolher uma roupa, o que eles vestem, e isso e aquilo e tal. Na verdade, eu escolhi a roupa errada, porque se eu tivesse usado a minha velha calça Wrangler, que era a coisa que eu mais usava, mas que tinha sido roubada do varal da minha casa, nunca ninguém tinha roubado. Eu passei, quando a minha calça Wrangler foi roubada, eu passei a olhar bundas de pessoas na rua, porque eu dizia assim, porque ninguém tinha uma calça Wrangler que eu conhecesse. Então eu falei assim, não, vou achar minha calça, vai ser uma bunda passando na rua. Então eu passei a ficar hipnotizada com bundas, sabe? E o bolso da bunda, na bunda, sabe? Então foi enlouquecido. Mas aí eu fui com um vestidinho horrível, que eu me senti péssima naquele vestido. Naquela roupinha de menina, quase mocinha, roupinha de mocinha. Mas aí o que aconteceu? A gente chegou lá, eu já estava mais acostumada com o vestido, ele não estava me incomodando tanto. Aí foi uma delícia, porque eu conheci Dona Geralda, que era a mãe dele, e mãe da Lena, que eu também conheci, que até hoje a gente mantém contato.
a Lena Horta. Aliás, se vocês quiserem ouvir uma música que vai deixar vocês enlouquecidos, escutem a Lena Horta junto do Yuri Popov, que é o marido dela. Meu Deus do céu, ele é baixista, contrabaixista. Meu Deus, ele é demais, é demais. Eu ouvi uma vez e nunca mais achei esse vídeo. Ele fazendo um solo de uma música americana que eu amo de paixão, que agora também esqueci, no contrabaixo, no baixo. Agora eu não sei se foi no contrabaixo ou se foi no baixo, na guitarra, na parte baixo. Não sei, mas eu acredito que pelo som, o som era aquele violoncelo, aquele grandão, bom, 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 bom. E aí eu conheci pessoas que até hoje eu mantenho laços. Dona Geralda, que já morreu, mas ela era fantástica. Tinha uma tia incrível, que era uma senhora baixinha, chamada Dona Alice. Ela era professora também de música. Quer dizer, na casa só tinha músicos. Eu falei, uau, isso é o máximo, isso é o máximo. E aí começou a minha paixão por Belo Horizonte. Quando eu conheci pessoas como Márcio Lotti, como Toninho Horta, como Dona Geralda, como Dona Alice, sabe? Outras. Tinha uma menina também incrível, incrível, que o nome dela, meu Deus, ela morava perto de mim, na rua São Paulo, lá em cima. Ela era música também. Ela parecia um menino, mas ela era o máximo, o máximo. Ai, meu Deus, por que eu esqueci o nome? Idade. Eu acho que eu estou com problema da idade. Então eu ando esquecendo. É um nome no diminutivo. Oh, meu Deus, ela era incrível. Até hoje eu tô com ela na minha cabeça. Ela tinha um cabelo até aqui. Tocava muito bem e compunha. Também legal. Aí conheci o pessoal todo de Minas, aí de repente Minas, Belo Horizonte, virou também uma modern sound em carne e osso. E é isso. Então, por isso que eu gosto tanto da música americana e gosto tanto da música do Clube da Esquina. E gosto muito, 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 muito dos antigos arranjos que são de babar, você fica babando quando você escuta, de Lupicínio Rodrigues, da Carmen Costa, deixa eu ver, também tinha um cara que esse eu também conheci pessoalmente, no Rio. Que quando eu ouvi a primeira vez, eu falei assim, meu Deus, isso é blues. É o Jamelão. Nossa, ele tinha uma voz incrível. E as músicas dele eram fantásticas. Então é isso. O meu engajamento com a música é uma coisa visceral. Visceral. Não é eu ouvi, é bonitinho. Não é isso. É visceral, ele tem que arrepiar, ela tem que me arrepiar, ela tem que entrar nos meus poros, eu tenho que senti-la entrando nos meus poros. E também que eu sou a pior musicista que apareceu na vida, porque eu nunca
conseguir, nunca consegui. Até uma vez foi o Ronaldo que me comprou uma super gaita, daquelas que eu adoro, Bob Dylan, uma daquelas gaitas, sabe? Mas não saiu nada, que eu não consegui. Agora, eu sinto uma coisa que ninguém, meu pai me proibiu e não deixou chegar perto. Eu sinto que se me dessem um trompete, quer dizer, agora não, porque agora eu já não tenho mais fôlego. Naquela época, se deixassem de ser tão caretas, que trompete não era coisa de menina, eu acho que eu ficaria assim com o Chet Baker. O Chet Baker que se cuidasse ao ouvir meu nome, porque lá viria o maior trompete do mundo. Isso é doideira minha. Então, no mais é isso, e tá longo esse vídeo. Então tá explicado por que eu só gosto de música americana. Algumas francesas eu gosto, italianas eu gosto, mas eu acho que a Itália ficou tão terrível quando ela começou a ficar popular, muito popular. Senza Fine é uma música belíssima. A primeira gravação de Senza Fine é lindo. Senza Fine. É belo, mas aí quando caiu no popular, eu não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece nesse país. O cara começa, não só nesse país, países que levam muito em conta a coisa popular. Tá lá, tem que ser popular. Então, quando a música italiana se tornou extremamente popular, aí eu falei, tô fora, não quero mais ouvir. Não sei como que tá hoje, não sei, mas acredito que naquele negócio que eles entraram de fazer sucesso e tocar no rádio, essa é para tocar no rádio, aí botou essas são para tocar no rádio, mudou, aí, cara, ficou esquisito. A música americana aconteceu a mesma coisa, mas tem uma coisa, o americano não esquece. Então você vai falar com um garoto de 14 anos que começou a tocar guitarra. Ele lembra, ele sabe, ele conhece, ele conheceu porque ouviu vários guitarristas fantásticos. E alguns conhecem guitarristas da época da Billie Holiday. Sacou? Os caras, eles vão à procura, eu acho que são... É mais ou menos como eu sempre fui no lance da música. Eu quero conhecer, eu quero ver, eu vou à procura. Quase que fali meu pai na Modern Sound, mas tudo bem. Uma mulher que eu não conheci, eu conheci a música dela, que eu achava que ia dar o maior pedal se ela continuasse, que ela tinha era um negócio, era uma cantora chamada Tuca, procurem no YouTube, Tuca, só isso, T-U-C-A, Tuca, aí botem cantora, porque aí vai aparecer. Ela tinha umas músicas incríveis e ela tinha uma noção de, sabe,
o momento certo que entrava o violão, o momento certo que entrava o piano, ela tinha tudo isso. Depois de muitos anos eu vim a saber com a internet, porque na época eu não sabia, que ela foi arranjadora, ela fez vários arranjos para Michelle Hardy, aquela Hardy, acho que é Michelle, que era muito boa também, mas que eu não me cativou tanto, mas os arranjos da Tuca foram fantásticos. No mais é isso. Hoje foi para falar de música. Um tempasso. Deixa eu ir. Ah, e outra coisa. Pesquisem. A década de 30 foi o máximo na música americana. Procurem. 20, 30. Uau! Cada coisa que sai da frente. Então, um beijo grande e bye!